Sorveteria Chamusca, frescor e sabor em cada colherada. Na FBF, oferecemos serviços de qualidade para a segurança da sua casa ou empresa. FBF, porque energia é coisa séria. Mantiqueira combina com família, diversão, almoço e paixão. Mantiqueira combina com você. Escolha um sabor e dê um gás no seu dia. Mantiqueira, para todas as horas. Potencialize seu mundo com energia limpa e sustentável. Na Ecosol, estamos comprometidos em fornecer soluções inovadoras para você. Energia limpa, futuro brilhante. Alcance seu potencial na Academia Oliver Fitness. Estamos comprometidos em ajudar você a alcançar seus objetivos fitness e de saúde, onde o seu potencial encontra o seu propósito. Aprenda com os melhores na CCAA. Com nossa metodologia comprovada e professores altamente qualificados, estamos comprometidos em levar você ao próximo nível de fluência. Se você deseja dominar um novo idioma para viajar, estudar ou avançar na carreira, na CCAA você encontra o caminho certo para o sucesso. CCAA, é assim que se fala. Refresque-se com o melhor sabor da cidade na sorveteria K-Shake. Delicie-se com nossos irresistíveis sorvetes e açaí. E mergulhe em um universo de sabores com nossos milkshakes cremosos. Venha experimentar o verdadeiro prazer gelado na sorveteria K-Shake. No Ita Supermercados, nossa missão é oferecer a você uma experiência de compras que combine qualidade, variedade e economia. Desde produtos frescos e selecionados até ofertas imperdíveis. Estamos aqui para garantir que sua lista de compras seja sempre preenchida com o melhor. Ita Supermercados, qualidade e economia perto de você. Transforme seu futuro com a Unopar. Aqui acreditamos no poder da educação para mudar vidas. Com nossos cursos inovadores e um corpo docente altamente qualificado, estamos prontos para ajudar você a alcançar seus sonhos acadêmicos e profissionais. Unopar, onde seu futuro ganha forma. Na NERI, nosso compromisso é garantir que sua equipe esteja protegida, saudável e pronta para enfrentar qualquer desafio. NERI, porque segurança é mais do que uma obrigação, é uma prioridade. Potencialize sua experiência com a LR Celular. Aqui você leva sua experiência móvel a um novo patamar. Tecnologia e serviço com excelência você encontra aqui. Na Toca do Urso não se trata apenas de matar a fome, mas de proporcionar uma experiência gastronômica inesquecível. Toca do Urso, onde o sabor encontra o conforto. Conecte-se com o mundo com a Infinity Internet. Aqui entendemos que uma conexão confiável e rápida é essencial para o seu dia a dia. Infinity Internet, a melhor internet de Tamoio. Você sabia que uma simples vacina pode proteger você e sua família de doenças graves? Na Clínica de Imunização Vacina e Saúde, oferecemos um atendimento especializado, vacinas seguras e atualizadas para todas as idades. Clínica de Imunização Vacina e Saúde. Proteja-se hoje e viva com mais segurança e tranquilidade. Doces artesanais feitos com o coração, ingredientes de qualidade e um toque de magia para encantar o seu paladar. Seja para presentear, festejar ou simplesmente se deliciar, aqui você encontra a doçura que você merece. Natália Diniz Doces, doçuras que encantam, sabores que apaixonam.
Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Estamos aqui em mais um episódio do podcast do Confraria Mulheres Empreendedoras. Hoje a gente vai falar de um assunto muito interessante, atrativo, né, com uma convidada mega especial, minha amiga, que, né, a gente tem uma linda trajetória profissional, de pessoal, de amizade. Luana, teacher CCAA também, amiga que o CCAA me deu. E a gente vai falar aí um pouco, né, da reinvenção profissional que ela já passou na vida dela, as mudanças, as pausas, os começos, né? Porque a gente vive em constante mudanças, em transformação constante também, né, Lu? Sim. Vou chamar ela de Lu, porque, né, amiga íntima, então a Já gente temos intimidade. tem essa liberdade. Muito bem-vinda. Obrigada. Sinta-se à vontade. Obrigada. Viu? E a gente vai ter uma troca muito legal e tenho certeza que a gente vai conseguir contribuir muito com as pessoas, Com as com os nossos pessoas. ouvintes, né? Sim. Vou fazer uma apresentação breve dela aqui. Ela vai, né, aprimorar a sua apresentação, porque a gente tem que conhecer quem que é a Luana. Luana Paulino, filha de Neide, de Jorge, casada com o Juninho, mãe do João Miguel, um menino lindo. A Alice, uma menina linda, meiga também, cara de Luana. Cara de mãe. Cara de mãe, então João Miguel, cara do pai. Cara de pai. Né, ela é paulista, né, de nascimento, mas com alma mineira. Exatamente, Né? com sotaque gaúcho, Tudo que vocês vão carregando entender. um pouquinho de coisa potiguar também, da cultura potiguar. Ela vai contar as experiências, essas mudanças que ela teve, né? De transição de carreira, Exatamente. vida pessoal, enfim. Ela vai dividir muito isso com a gente. Uhum. E ela é formada em letras em inglês. Ela vai contar pra gente essa formação dela, que ela é também pós-graduada. Pode falar pra gente, Luana, Exatamente. mais um pouquinho de você. Obrigada, Fer. Boa noite, pessoal. Então, é tudo isso e mais um pouco, né? Sim. A gente é multifunções, né? Isso. Formada em letras em inglês, né? Também Quando que você formou? Eita, Você olha, tava grávida, né? grávida de Alice na formatura. A formatura foi dia 1º de abril de 2017. A Alice nasceu no dia 18 de abril de 2017. Então, Olha, assim, ó, ela formou junto comigo, né? Eu brinco que eu fui fazendo faculdade e filhos, E né? filhos. Porque os dois vieram na época de faculdade, né? Diferença pouca de idade, né? Diferença pouca de idade. E tava lá, defendendo TCC com barrigão, quase explodindo. Depois, formatura, não tinha roupa que cabia mais. Mas, então, formada em 2017, né? Letras em inglês. E eu também tenho pós-graduação em educação especial com ênfase em transtornos globais do desenvolvimento. E por conta de ser muito curiosa e gostar muito de aprender coisas novas, eu também posso dizer que eu sou web designer e designer gráfica também. Então, tudo aí, né? Tem tudo aí por conta de mudanças, né? Porque a vida da gente nem sempre segue em uma mesma direção, mas, né, a gente vai ali se reinventando, descobrindo novas coisas. Multiprofissões. Multiprofissões. Falar, né? Exatamente. De carreira, as pausas que teve que ter, né? Exatamente. A trajetória profissional, isso é muito interessante. Tem muito a ver com a vida pessoal que você Com se certeza. propõe, né? Que Com você certeza. tem, né? Os ciclos mudam, se encerram, começam, né? Tem novos começos. E recomeços. É isso. E eu acho que tudo tem um propósito mesmo de Deus, assim, né? Sim, muitas vezes a gente não entende, né? A gente só se joga e vai. Se permite, E eu digo que muito da minha mudança, né, tanto pessoal quanto profissional, foi muito em função da minha vida pessoal mesmo, né, com relação à família. O meu esposo precisou ser transferido ele teve uma oportunidade melhor, né, e ele também adora isso, né, ele agarrou e ele foi com todo o meu apoio. E aí, com isso, logo depois a gente foi também em função da família, né, eu não podia deixar as crianças longe do pai, porque na época eles eram muito pequenos, né, então eles sofriam demais com a ausência do pai.
E aí foi onde eu larguei tudo, larguei a família, larguei os amigos, larguei o trabalho, né? E pensei até mesmo em largar a profissão mesmo, né? Porque a ideia era que quando eu me mudasse, eu não ia mais voltar para uma sala de aula, né? Seguir o que você tem de graduada, Exatamente, né? De graduação, né? exatamente. Porque eu sabia que lá eu não ia ter uma rede de apoio com as crianças, né? Eu não ia Você ter tinha aqui, essa, né? essa ajuda que a gente tem no nosso dia a dia, exatamente. Sim. E aí eu já estava preparada para não Outras trabalhar mudanças, mais mais. com isso, né? Eu sabia que trabalhar fora de casa seria difícil. Sim, sim. Então a ideia foi justamente ir e cuidar dos filhos e cuidar do marido, mas a gente Foi não pela sossega. família, né? A gente não Então, sossega, Rafael, eu né? vou te fazer uma pergunta aqui, né? Sim. Como começou a sua trajetória profissional? Que Luana, Eita! quais que são as facetas de A Luana Luana? sempre se joga, né? Quando Sim, vê, já tá indo. sim. Sim, Me para conta todo aí o mundo, sim para começo e aí tudo. até onde a gente vai chegar hoje, no dia de Exatamente. hoje. Eu não me recordo o ano exatamente, mas eu era bem nova. E foi na época que eu estava fazendo faculdade, né, de letras em inglês. Inclusive, a faculdade de letras em inglês também foi assim. Não tinha isso como um sonho Sonho, grande dentro de mim, né? Eu me lembro que uma oportunidade mesmo que surgiu exatamente, e exatamente. Um amigo nosso estava, nem era daqui de Itamonte, estava passando por Itamonte, e eu me lembro que na época eu estava tentando ingressar em uma faculdade de engenharia civil ou olha, arquitetura, coisa totalmente diferente, né? Porque meu pai ele é mestre de obras, então ele trabalha com obras, então eu pensava em ir para esse lado, em justamente para trabalhar função. em família, Aham, né? sim, sim. E aí ele me ligou e falou, Luana, tô passando aqui por Itamonte e tá tendo vai ter um vestibular na cidade. Acho legal, seria legal se você tentasse, né? E é para faculdade online, EAD. Na época era EAD, acho que estava começando o EAD no E UFLA, Brasil. né? A UFLA. A UFLA, federal. Federal ainda. E eu falei, e agora? E aí eu me lembro até que meu namorado na época, né, agora Aham, hoje marido, né, marido, né? ele falou, você não tem nada a perder, se E joga. vocês mexiam com Na época a gente mexia com confecção, a gente empreendia em confecção, de roupas, então né? isso, de roupas. E eu falei, não tem nada a perder, acho que eu vou lá, vou Vou tentar, tentar, né? né? Já que eu quero fazer uma faculdade, tem essa Eu não tinha o oportunidade? dinheiro para pagar A engenharia. a matrícula do Do vestibular. vestibular, Eu me olha. lembro disso. E aí meu pai falou: não, você deve tentar sim, vai lá e tenta. Eu vim, fiz a prova. Foi ali até, né, que é muito Deus, né? Porque foi ali que eu conheci Fernanda e depois, futuramente, Fernandinho, tudo, né, por conta desse vestibular, né? Eu decidi fazer. Foi E quando você conheceu o CCAA. foi quando eu conheci o CCA, A gente tem um exatamente. vínculo CCAA. Vínculo CCAA. E aí eu vim, fiz, não tinha assim aquela preocupação, nossa, eu preciso realmente passar nesse vestibular. Não. E fiz, tanto é que dias depois, quem descobriu o resultado de que eu havia passado foi a minha vizinha. Ela passando em frente de casa me chamou, Luana, parabéns, você passou. Parabéns, eu passei no quê? Você passou. Falei, gente, e agora? Eu me lembro de ter feito justamente essa pergunta. E agora? O que eu Que eu faço? faço, né? Eu vou fazer a faculdade ou eu não vou fazer? Vou fazer, né? E aí eu me lembro que aí eu precisava de um computador, né? Comprei um computador usado para começar ali, né? E Fazer, você porque dominava era inglês, porque EAD. era letras? Nada, dominava nada. E eu lembro que uma aula foi lá na faculdade, em Lavras, para a gente conhecer a faculdade. E teve uma aula durante o dia com uma professora, eu não me lembro agora o nome, mas nessa aula que eu falei, preciso aprender inglês. E foi ali que eu percebi que pela faculdade eu não ia aprender. Né? Eu ia aprender a dar aula e tudo mais, mas ter o inglês mesmo ali, sozinha, eu não ia dar conta de aprender. Né? Então, foi ali que eu decidi, eu falei, porque assim, a professora só falava em inglês e eu não sabia nada. E eu só tinha vontade de fazer um buraquinho no chão e me esconder para que ela não olhasse para mim e perguntasse alguma coisa, sabe? Sim. É bem coisa de aluno iniciante, né? Quando tá em sala de aula, que ele, Sim. tipo, não olha para mim, não olha pergunta não para mim. pergunta. Pelo menos eu era assim também no início, né? Quando eu comecei a fazer o curso de inglês no CCAA. E aí conheci a Fernanda, né? Pela faculdade.
E aí ela me convidou para fazer uma aula experimental. Ela me deu essa aula experimental. Eu morria de vergonha de falar em inglês perto dela. Mas foi ótimo, porque aí com muito esforço, mas muito esforço mesmo, né, para conseguir pagar o curso de inglês. Eu trabalhava, depois, né, depois eu trabalhava numa padaria também, e aí fazia faculdade, não, fazia curso de administração em São Lourenço Meu Deus, e olha. fazia autoescola em Itanhandu. E aí eu aproveitava e fazia também o inglês em Itanhandu, Itanhandu. né? Aham. E aí foi indo, consegui me formar na faculdade, tendo 2 filhos. Consegui me formar na faculdade, Fazendo inglês? fazendo inglês. Consegui me formar no CCAA. E aí veio a oportunidade, quando a Alice tinha 4 meses de vida, de eu assumir turminhas, né, de baby aqui no CCA de Tamonte. Tamonte. E ali foi o meu primeiro contato, né, com os alunos. A sua primeira experiência mesmo na área que Exatamente. você estudou e a oportunidade que você já Exatamente. teve, E né? aí, no ano seguinte, né, a Maria Lua, ela assumia todas as turmas, De né, Pouso de Pouso Alto. Alto. E aí ela Olha a transição. vai Olha quanta indo, coisa né? acontece, Muita né? coisa, Sim, exatamente. sim. E a conexão de tudo, né? Como que as coisas acontecem para ser, né? Exato, é tudo Porque Deus, assim, né? Deus, E é né? coisa Não que se a gente tem, para pensar, a gente não não entende, entende, né? né? E que bom que a gente só aceitou. Sim, Só foi sim. aceitando e foi indo. E aí assumi as turmas de Pouso Alto, né? Porque aí ela foi fazer o intercâmbio, né? Foi morar para Taubaté, morar fora. Isso. E aí eu assumi as turmas de Pouso Alto, claro que com muito frio na barriga, né? Aí já foi Mas todos os níveis, foi né? todos os níveis, mas aí eu me lembro que ela falou: olha, Luana, a Fernanda falou para mim comer o conteúdo do lesson plan para aprender, né, para entender ali como é que funciona a didática de sala de aula. Se eu fizer isso, tá tudo certo. E eu fazia isso, né? Claro, eu obedecia. Fazia isso. Com apoio, né, Maria Com Lua, apoio, nosso com apoio certeza, todo, assim, com né? certeza. Trabalhei no CCAA de Passa Quatro, trabalhei no CCAA daqui de Tamonte, no CCAA de Pouso Alto, no CCAA de Então vamos Itanhandu. colocar, tem aí praticamente 10 anos já também. A idade da Alice, né? Porque quando ela tinha 4 meses, eu comecei. Então Não, ela mas vai antes já fazer. começou a história como aluna. Antes como aluna, com certeza. A 10 faculdade, anos. você 10 formou em anos. 2017, a faculdade de letras é o quê? 3, 4 anos? 3, 4 anos. Então, 2014, Exatamente. por ali. Então, você já Exatamente. tinha, fez 10 anos de vínculo com o CCAA. Isso, né? isso. Na área hoje é Desde 8 quando anos, começou, né? Então, 8 anos atuando mesmo no inglês, no assim, inglês, né? Estando do lado de cá, né? Professora, como professora, professora. né? Os desafios, o aprendizado de atuar em áreas diferentes, você transitou por todas, né? Por Como uma todas. empreendedora, de primeiro momento em confecção. Você tinha uma Exatamente. sociedade que não deu certo. Não deu muito certo. Daí depois fomos para letras. Letras, E que te aí, deu a oportunidade de começar uma nova carreira. com certeza, com né? certeza. Já trabalhei em padaria. Eu gosto muito de falar que quando eu tinha, né, uns 11, 10 anos, meu pai já dava a oportunidade de eu ter meu dinheirinho, né? Eu Aham. lavava carro, gente. Eu limpava o carro dele para ganhar um trocadinho ali no final de semana, Olha só. né? Então, assim, já começa lá Já tá desde na muito veia a cedo. vontade de querer De sempre querer, mais, com né? Não certeza. ficar só na zona de conforto, né? Isso é Exatamente. muito legal. É. E assim, o que te motivou essas transições? Eram questões familiares, de pessoa que gosta de desafios mesmo? Acho que os desafios foram vindo, né? Uhum. E saber ali aproveitar as oportunidades que tinha, que surgiam, Por mais que você né? não tinha conhecimento direto, Exatamente. você não tinha o medo de encarar aquilo, né? Tinha sim, friozinho Tinha. na barriga. Mas aquele negócio, né? Se joga. Se joga e vai. É saber aproveitar a oportunidade, né? Sim. E eu fui aproveitando todas, como até hoje eu aproveito, né, todas as oportunidades, né, tudo que as pessoas falam para mim que aquilo vai ser bom, eu acho que vale a pena a gente tentar assim, por que não? Um pouquinho de Né? tudo, Arriscar um né? pouquinho, né? E E é olha só, legal e você tem dado fazer, certo. e é legal você fazer de tudo um pouco, assim. Claro que você vai ter paixões por uma área, claro que você vai gostar mais de uma coisa. Exatamente. Assim, eu, Fernanda, falo, sou uma pessoa que gosta de pessoas. Apesar de ser um grande desafio lidar com pessoas, eu sou uma pessoa que gosta de me comunicar, eu gosto de estar com pessoas. Eu não me vejo, tipo, trabalhando numa fábrica.
fechada, um processo, numa coisa. Só Eu você gosto. ali, né? Você Não gosta de é. contato com Então, pessoas, assim, é. mas a me arriscaria talvez ter uma experiência um dia, passar por fábricas? Talvez sim. Não falar, a gente não pode falar que não. É, A gente tem é, opções de escolha, né? Que com bom, né? Igual a certeza. gente Que fala, bom. como identificar a hora certa de você mudar de carreira. Acho que são muitos momentos da vida, são muitas Com fases certeza. da vida, É né? exatamente isso. Então, foi o que você É. falou, numa dessas mudanças que você fez. Porque, assim, gente, vamos contar um pouquinho mudanças de Luana. É, Você, né, é nascida em Cruzeiro, sim. conheceu Juninha. Juninha da onde? De Itanhandu. Itanhandu. De Juninha Itanhandu. de Eu Itanhandu. morei 18 anos na zona rural, né? 18 Sim. anos da Quando eu te minha conheci, vida você na zona morava. Ele rural. era da Grande, você morava no Cora, não era no Cora? Morava, não, ali no Não? Bom Retiro. No Bom Retiro? É, Ah, achei é. que era no Cora. Morei muitos anos ali. Amo, amo de paixão morar em roça. Nossa, se eu pudesse, eu estaria morando em roça hoje também. É muito bom. Muito E aí bom. depois a gente se mudou para Pouso Alto e ali, né, já estava quando eu morava, né, na roça ainda já conhecia o Juninho. E depois a gente se mudou, né? E aí quando eu casei que a gente voltou para, quer dizer, voltou não, né? Ele voltou para Itanhandu, Itanhandu, né? sim. E aí a gente construiu ali. Juninho trabalha Em em Granja, Granja, isso, né? Aí vamos contar essa isso. mudança que você teve, né? Exatamente, ele Gente, ela trabalhava tava com o CCA na mão de Pouso Alto, do dia né? pra noite, Assim, né? Falei, do dia pra noite. Fernanda. O marido teve essa proposta que foi irrecusável, né? É, Aí você é. teve que pesar. E foi questão de Sim, 2 semanas mesmo. foi. A ideia até nem era ser tão rápido assim, Rápido, assim, né? A mas as ideia era ele ir crianças. na frente e Sim. eu finalizar ali o semestre com as turmas e depois, então, ir, né? E também a gente não sabia se ele ia se adaptar lá, se ia dar Sim, certo. Tem essas sim. coisas também que preocupam, né? Aham. E só que aí as crianças sentiram demais a falta dele. Eram Muito. pequenos, É, né? chegava a doer o coração de ver De a mãe ver saudade. um filho, É, né? a saudade que eles sentiam. Eu chegava às vezes em casa 10 da noite e tinha o João Miguel acordado, Tinha né? falta. Falando, eu quero falar com o papai. Ah, vamos ligar pro papai e chamar de vídeo. Não, eu quero o papai aqui comigo, eu quero ele perto. E isso Sim, doía, né? doía, né? E aí eu falei, não, de fato, Não vamos ter posso que. esperar Não dá mais, para né? esperar, vamos ter que fazer essa mudança. E foi questão de 15 dias. Sim, eu lembro. Nossa, foi uma 15 loucura, dias, assim, né? fechamos, embalei todos os móveis, que ela não queria Mudaram pro desapegar. sul, gente. Foram pro Mudar, sul, uma cidadezinha, bem no sul mesmo, no né? Rio Grande do Sul, numa cidadezinha ali perto da Serra Gaúcha. Não conhecia nada, não conhecia ninguém, uma cultura diferente, Aham. né? Foi uma experiência muito boa, moramos ali quase 3 anos. Morei esses 3 anos em 3 cidades ali, né? E aí a ideia, então, como eu já havia comentado, não era trabalhar, era ficar por conta das Mas crianças. nesse tempo você tinha feito o curso de web design, não é isso? Não. Comecei a fazer alguma coisa. Eu já gostava de mexer com uma coisinha Ela leva aqui, jeito, montar gente. uma Ela leva muito artezinha jeito. ali. E aí, Fernanda, né, o CCAA, né, sempre, eu nunca abandonei o CCAA, Nunca. literalmente. Eu abandonei, né, Eu larguei as falo, gente, turmas. cria de CCAA é cria de CCAA em todo o Brasil, porque ela vai contar de onde ela morou no sul. E aí, então, aí eu fazia uma coisinha aqui, uma artezinha ali, eu gostava de fazer isso, sabe? E Fernanda também com ideias mirabolantes, né? Eu me lembro que uma vez ela pediu para mim desenvolver um álbum de figurinhas que ela gostava, que ela, né, tinha vontade de ter um De álbum de ter. figurinhas para oferecer para os alunos. Você faz, Luana? Não, eu não faço, mas eu posso aprender a fazer. E aí a gente faz. Faz, E sim. fizemos, né, um álbum de figurinhas. Então, assim, e aí, Então, nesse você meio tempo, deu essa pausa profissional, né? Você pausou a sua carreira para fazer essa mudança, essa transição toda exatamente, de cidade, enfim, achando que não iria mais voltar para a sala de para a aula. sala de aula, Exatamente. Aí né? eu comecei a fazer esses trabalhinhos em casa, né, que Sim. dava super certo, mas a gente não sossega, né? Falei, Aham. peraí, deixa eu entregar uns currículos ali, né? Deixa eu ver se eu consigo, né, Aham. pegar algumas aulinhas pela cidade. Aí na cidade que eu morava não tinha CCAA. E eu me lembro de abrir assim o Google e ver onde tinha o CCAA mais próximo. E não era tão próximo. Eu falei, então deixa, vamos, né, deixar assim como está. Só que aí eu tinha deixado um currículo na prefeitura da cidade. E eu me lembro de um dia, né, eu estar em casa, uma pessoa ligar para mim e falar, E esse tipo, sem conhecer ninguém, sem né? conhecer ninguém, exatamente. Juninho também foi sem conhecer Sem só conhecer ninguém, ninguém. só pela granja, Pela né? grande. Uhum.
E aí a pessoa do outro lado da linha do telefone falava, né? Aqui é a Alessandra do CCAA de Veranópolis. Quando ela falou CCAA, o meu mundo parou. Ela continuou falando alguma coisa, eu não me lembro o que ela falava, Sim. mas porque eu fiquei pensando, nossa, gente, o CCAA me descobriu, como assim? Pera, CCAA da onde? Aí ela falou Veranópolis, assim, peraí, pra você ter ideia, eu não conhecia nada. Aí ela falou, explicando pra mim onde que era a cidade. Eu não sei aonde que é, mas eu acho que eu já passei perto dessa cidade, de que a gente foi passear pela serra, mas enfim. E aí deu certo. Aí foi onde eu mudei de casa de novo, porque aí era um pouquinho mais distante. E para mim não ficar na estrada indo e voltando, a gente preferiu fazer mudança de casa de novo. E aí quem ficava era o marido, né? Que aí a Aham. grande permanecia na mesma Na cidade mesma e ele que ficava cidade. indo e voltando. E aí eu trabalhei no CCA de lá. Só que Aí, olha, aí. viu, CCA, onde já a Tia Exatamente. achou, ele te procurou, olha só, Exatamente. viu? Aprendi muita coisa com os alunos de lá, muita coisa. Peguei bastante o sotaque deles, porque estava em convivência direta, né, Direto. com os alunos, Ela com o morou, você pessoal, morou numa casa ao lado do ao lado CCA, do né? CCAA. Aí, né, eu achei que isso funcionaria por eu não ter rede de apoio, né? Próximo dos E eu era filhos, a minha né? rede de apoio, as Apoio, crianças, então a gente conseguiu ali programar as aulas para que eu pudesse também cuidar cuidar. deles, né? Aí foi chegando um tempo que isso não era mais possível. Né? Porque a criança fica doente, com quem que fica? Né? E eu falei, não, mas eu comecei a pensar, falei, acho que está na hora de focar na família agora. Então, vou ficar trabalhando de casa. Aí De casa. volta a Luana para trabalhar de De casa, casa. Não né? para, E sempre com gente. o CCA, porque aí era formatura, a Luana ia lá fazer as As artes da artes. formatura. É, aquelas artes maravilhosas que a gente tem nos CCAs daqui da região, por conta de Luana, gente. E trabalhava muitas vezes, Um eu segredo fazia. nosso, Então, isso que eu ia falar agora, muitas vezes a gente trabalha e as pessoas nem sabem quem é que nem quem fez, faz né? tudo isso, É sim. verdade. E aprendi, foi nessa hora que eu aprendi muita coisa, mas Uhum. muita coisa. Comecei a inventar outras coisas para fazer, fui conhecendo outras áreas. Né, a mudança de carreiras, estratégias que a gente tem que Exatamente, encontrar para se reinventar né? Não vai dar para fazer, né, profissionalmente isso, mas o que que eu posso fazer para acrescentar? Porque eu exatamente. sou uma pessoa que não consigo ficar parada, É por isso que eu exemplo, ia assim, falar, né? não dava para ficar parada. A pessoa que fazia tudo o tempo todo, de repente se vê dentro de casa com Casa, as crianças só cuidar de não que não que dentro de casa a gente faz muita coisa dentro de casa, mas não se sentir exatamente. assim, né? Útil profissionalmente, né, Desafiada mesmo, desafiada, né? E aí Muito eu me legal. desafiei muito, aprendi muita coisa, muita coisa. E aí nos mudamos para o Rio Grande do Norte. Gente, olha só. Sou é mineira, nascida em São Paulo, morou em Minas, foi para o sul, isso em questão de Uns 3 anos. três É, anos, né? Aí depois já foi direto para o extremos do é. Que Brasil. aí o marido de novo teve a Foi oportunidade uma né, de mudança. mudança dentro da mesma empresa, e eu falei: "Vamos embora". E aí mas só que aí eu já estava um pouquinho com Gente, só medo, que ela me né. ligava, quando ela falava que ia ter mais uma mudança, eu torcia para ela vir de novo para cá, sabe? E eu falava, por que que não uma grande São Paulo? Mais Não, perto, né, cada vez para mais não, ela falava, longe. não, daqui a pouco era Rio Grande do Norte. Falei, meu Jesus, mais Cada longe vez mais ainda. longe, exatamente. E aí, lá, não morei muito tempo lá, né, não chegou a dar 1 ano, mas lá eu me desenvolvi mais ainda profissionalmente, né, porque aí Uhum. foi aí onde eu me tornei web designer, né, comecei a criar, desenvolver sites Sites, e logos, essas coisas todas que tem na tudo, parte do marketing tudo. mesmo, Às né? vezes, né, cliente perguntava: "Você faz tal coisa?" E aí Mas que eu eu não faria, eu não sei se eu faço, né? Você exatamente, desafiava, né, Lu? exatamente. Eu ia lá, aprendia como é que fazia, eh, conversava ali certinho com o cliente, o que exatamente ele queria Queria, e dava super certo, super certo. né. E aí, numa dessas, né, só que aí lá no Rio Grande do Norte, totalmente diferente do Rio Grande do Sul, né, qualidade de vida lá no Rio Grande do Norte já é um pouquinho mais precária, né, Sim, sim. educação, saúde, segurança, e para criar 2 crianças estava ficando difícil. Difícil, né? E aí eu falei: E "Não". eles maiores E também, é eles maiores. outra fase É, já, e né? presos dentro de um De um apartamento apartamento, não né? tinha como, né. E Uhum. aí eu voltei no ano passado para fazer a cirurgia da Alice, né. E a ideia era voltar, eu vim dirigindo,
do Rio Grande do Norte até... aventureira também tem essa questão. Luana, motorista que corta o Brasil dirigindo até sozinha, gente. Veio com 2 olha, crianças. Fred, ela veio do sul dirigindo sozinha, com 2 Com crianças. 2 crianças. Chegou o momento da viagem, eu confesso, quando eu tava com os 2, chegou o momento da viagem que eu tinha vontade de parar o carro e chega de viajar com criança. Que criança é gente maluca, né? Quando eles não estão dormindo. Sim. Mas dá tudo certo, a gente gosta, né? Veio do norte dirigindo, do Rio Grande do Norte dirigindo para Minas. Sim. Foi viagem 2 dias e meio. Veio para ficar só alguns meses, passar as férias das crianças, fazer a cirurgia de Alice e vamos retornar. Não vamos retornar, não. E aí, né? Foi a melhor notícia. Não vamos retornar, não. Que eu pude ter, eu falo como amiga, né? Uma pessoa que gosta muito de você, enfim. Foi uma notícia maravilhosa. Acho que não foi só eu que fiquei feliz, né? Sua família, né? Permaneceu aqui. Então, você veio até por eles também. Exatamente. Enfim. Mas foi a melhor notícia, gente, de final de ano. Foi que Luana poderia ficar mesmo. E aí, né? quando vê Luana retornando para o CCAA, né? Aí apareceu uma oportunidade maravilhosa aí. Não tinha como eu não aceitar. Então, retornei para o CCAA, voltei para as salas de aulas, né? Atualmente você está trabalhando como professora da Aquarela, né? Exatamente, também a escola regular. Mora em Tenhandu, né? Você reside em Tenhandu. Isso. E também estou ministrando aulas lá na Aquarela, né? Com um projeto bilíngue, né? Que eles estão esse ano lá. Legal. E está sendo bem desafiador também, né? Porque às vezes a gente acha que porque a gente já passou por sala de aula, mas a gente está sempre sendo desafiado, né? E aí tô também aqui no CCA de Tamonte. Às vezes, né, o pessoal fica até confuso. Mas você está trabalhando em qual escola? Eu estou no CCA de Tenhandu, no CCA de Tamonte e na Aquarela. Né? Pode dizer, é o que você me fala. Foi uma profissão que te escolheu? Foi uma profissão que me escolheu. E eu me encontrei nessa profissão. Exatamente. Mesmo, né? De tudo, exatamente. Assim. E eu falo que o bom dessas mudanças, né? Que eu falo que se uma coisa não der certo hoje, eu consigo fazer outra coisa. Se não der certo, Luana como teacher, tem a Luana web designer, tem a Luana designer gráfico. Então, assim, eu tenho essa facilidade hoje em dia, né, de estar transitando por essas outras carreiras também. E o que é melhor, eu consigo usar todo o conhecimento que eu adquiri nesses anos que eu estive longe daqui de Minas Gerais, né? Hoje, no que eu faço. Então, se tem alguma arte para fazer ali, né? Para a escola, para o CCA, eu já consigo fazer. Agora estou me aventurando assim, como videomaker também. Gente, olha, tá saindo assim. Eu falo que tudo é por Deus, né? Eu acho que ela vai passar essa mensagem, mas acho que as coisas é tudo mesmo. O que a gente sonha, o que a gente tem no coração, o propósito que a gente coloca na vida, o que deixa a gente feliz, né? Né, nessa passagem, né, de diretoria, de gestão do CCA de Tamonte, né? Quando a Fernanda, né, me ofereceu para mim, para outras pessoas aqui, né, o CCA, né, tudo, a gente é tudo muito equipe, né? Eu falei, meu Deus, como que vai ser, né? E quando a Luana frio na barriga, né? Quando a Luana veio, assim, que ela teve essa proposta de entrar junto no CCA de Tenhandu com a Fernanda, eu falei, gente, era tudo que eu precisava, assim, de manter... De dar uma segurança a mais, uma segurança a mais, né? A gente tem um vínculo, né? A gente tem uma equipe muito legal, né? A Amanda em Passa Quatro, o Rafa, a Cláudia em Pouso Alto, Virgínia. E Tamonte e Tenhandu é muito próximos também, assim, né? A gente tem alunos que migram de uma escola para outra, porque é muito próximos, são, né, alunos que estudam na escola de lá, estudam na escola de cá, enfim. Então, assim, o seu apoio, assim, agora falando diretamente, né, gente, aproveitando esse espaço, assim, está sendo fundamental. Sim, está sendo gratificante demais poder dividir. E eu digo mesmo, né, Fernanda. Da gente poder dividir as mesmas ideias. Eu acho que o trabalho fica mais leve quando a gente encontra uma parceria, Isso, né? é parceria
mesmo, É, né? Essa troca, né? Porque a gente divide exatamente. muitas coisas, a gente está passando pelo mesmo momento, Uhum. né? A gente é mulher, a gente é mãe, Sim, né? A gente sim. é A gente esposa, divide os os medos, as medos, ideias, as isso, as alegrias, alegrias. né? Então, assim, é muito importante, Sim, né? A gente sim. falar para o público, né? Quando a gente se joga nas mudanças ou tem que pausar a carreira por vários motivos, que seja mudança mesmo de estado, igual você enfrentou, né? Sim, Eu poderia até te perguntar, né? Como foi sua experiência de acompanhar o seu marido nessas mudanças? excelente. Eu Te falo que, moldou demais, com gente, certeza. Como te mudou. manteve Não. forte, mostrou o quanto você é capaz, né? Sim, sim, eu descobri outra Luana. Sim. Outra Luana. Capaz de E resolver tudo, né? Eu tudo, falo, né? Da pessoa tudo. pegar, a gente pegar o carro. Imagina uma mulher pegar um carro. É coisa que Se lá você tivesse atrás sorte, não, não não teria faria. coragem, Olha só. né? E é muito isso. Quando a gente sabe aproveitar as oportunidades e a gente tem uma rede também de mulheres, né, de pessoas que Com o estão mesmo ali para te propósito, apoiar, que têm o né? mesmo propósito que você, tudo fica mais leve, Sim. né? Muito, muito, Facilita muito. demais Demais. e é gostoso. E você tem que. É isso que eu falo, a gente, né, tem que sair dessa zona de conforto. Né? De Exatamente. procurar, você que está aí querendo, né, ou precisou pausar a vida, ou precisou mudar por algum motivo, né, de trajetória, de vida pessoal, profissional, enfim. Encontre pessoas que estão no mesmo nicho que você quer ir, por mais que seja uma coisa muito diferente do que você está acostumado a fazer, Sim, né? sim. Mas tem A gente pessoas. precisa ter resiliência, né? Sim, sim, Estar aberta a essas mudanças. Eu acho que nós não perdemos por por isso, isso, né? A né? gente só tem a ganhar, a acrescentar, Acrescentar. né? E quando a gente encontra pessoas nesse caminho que estão ali para te dar as mãos e ir junto com você, ou mesmo que não vá junto com você nas suas ideias, mas estão ali para te apoiar. O fardo fica mais Fica mais leve. leve, fica tudo Sim, mais gostoso. muito mais Quantas vezes eu já prazeroso. disse, eu não tenho coragem de fazer isso, porque eu não tenho coragem, né? Pareço ser uma pessoa muito corajosa que larga tudo e vai para outra região totalmente Diferente. diferente, né? Aham. Para mim até estar aqui hoje é difícil, Sim, sim. né? Mas é sobre a gente não pensar muito e Eu falei, né, é o impacto dessas mudanças da sua vida, trajetória, né, assim, profissional, né, que você saiu né, tudo é um conjunto, né, o pessoal, o sim, profissional, sim, mas é o que fez você enfrentar talvez um medo, um bloqueio, assim, sabe? exatamente. Porque a gente não vamos inventar, porque a gente fala, a gente inventa, depois quero ver o que vai acontecer, né? É, é A exatamente gente fica isso. meio assim, meu Deus do céu, mas assim, a gente dá um jeito, mulher dá jeito pra tudo. Mulher dá jeito pra tudo. Então, assim, a questão de você mesmo não ficar sossegada, né? Manteve É, atualizada, por mais que você teve que dar essas pausas, sim, parou, você continuou sim. estudando, teve curiosidade de fazer outras coisas, Exatamente, né? busquei, né? Busquei, não fiquei Buscou. totalmente parada, né? Luana, o que você Uhum. está fazendo? Ah, fazendo um milhão de coisas, tô louquinha hoje, porque tem muita coisa para fazer. É muita coisa, mas você tá trabalhando. Trabalho, gente. É, Trabalho, continuei trabalhando, né? trabalhando, né? Às vezes não com muito retorno financeiro, né? Às vezes Às sim, vezes né? sim, É a sobre gente isso. erra para acertar, é Com normal, certeza, né? com certeza. Igual agora vamos falar um pouquinho das coisas futuras, assim, Futuras, né? A né? gente tem que viver o presente, mas Sim, almejando um um futuro, né? O futuro. que que você quer, né? Exatamente. Né? Então, assim, quais são os seus próximos passos profissionais? Assim, eu quero dizer na questão, assim, como a gente falou, você tá CCAA, professora, Exatamente. CCAA, mas também está assumindo Uma coisa nova, né? nova, né? É um desafio Exatamente. muito Desafio grande. Eu grande. falo que é uma mudança de chave, de você sair, né, para uma gestão, para uma diretoria. Exatamente. É, é, Eu digo que eu nunca abandonei o CCAA, né? Eu aham, saí do CCAA, mas o CCAA não saiu de mim. aham, Porque por mais que eu passei por essas mudanças,
eu continuei fazendo um trabalhinho aqui, outro trabalhinho ali, né, Trabalhou dando com um outros suporte. CCAs, suporte de coordenação Exatamente, também, né? exatamente. E aí talvez por isso tenha sido fácil esse meu retorno para Aham. o CCAA, né, porque eu nunca saí do É uma coisa CCAA. nova, mas não, igual eu falo, Exatamente, para mim é novo, novo a exatamente. mudança de pensamento, né? A gente Aham, era na zona de conforto. Conforto que eu falo, de ser funcionária, claro, sempre buscando além. Para a gente estar exatamente. onde a gente está hoje, a gente saiu do que muitos fazem e fica sempre fazendo a mesma coisa, Sim, sim. né? E aí, quando eu retornei, a Fernanda me ofereceu, né, o cargo de coordenadora, Uhum. né? E junto com isso, né, agora ofereceu sociedade no CCAA, então vou estar assumindo aí esse novo desafio. E Desafio. junto com você, que está sendo Parabéns! maravilhoso, né? Gente, tem muita coisa boa por vir. Eu acho que vai ser para Sim, assim, só para acrescentar. Acho que quando a gente se une, né? A força das mulheres se exatamente. unem, assim, o negócio é transformador mesmo, né? E quando a gente não tem medo, né? Dá frio na barriga? Dá. Muitas vezes. A gente A às gente está vezes lidando com acha. pessoas, a gente está lidando com É, sonhos. Eu é, falo, gente, é muito difícil. A gente que empreende num negócio que você não vai lá e compra e sai com aquilo. Você vai numa loja de roupa, você compra uma roupa que você se sente bem, você sai feliz. sim, A gente está sim, lidando com sonhos, é uma coisa abstrata. Os pais estão adquirindo uma coisa que vai ter resultado só lá na frente. com certeza. Mas que bom que a gente tem esses cases de sucesso, né? Exatamente, exatamente. Maria Lua, né? A É, gente dividiu, né? Uma pessoa, uma aluna que tem uma vida profissional agora lindíssima, teve uma experiência transformadora na vida dela. sim, Né, uma pessoa que a gente pode falar que teve sucesso. com Luana, que certeza. nunca imaginava ser Sim, professora. Olha com onde certeza. chegou. Olha onde estamos chegando, né? Então, gente, por mais que a gente fale, não sei se eu vou usar inglês para isso, enfim, né? Então, assim, O inglês abrindo portas, portas, né? né? E Abrindo assim, portas. Agora a gente vai puxar para o lado nosso agora, que a gente pode É, falar do nosso atual exatamente. momento, né? Eu falo do nosso atual momento que a gente está dividindo a mesma, né? Os mesmos desafios. Dar oportunidades para os nossos alunos. Com certeza. Né? O aluno que vai ficar na região, ele tem a oportunidade de ser um professor, pode ser professor de colégio, não precisa ser professor, mas se aventurar em Pode também não, outras não coisas, ter né? isso, né, que tem em mente Em para um mente. futuro, mas pode começar ali sendo Ganha um professor, dinheirinho ganha um já. dinheirinho, pode estar fazendo outra faculdade, né, e depois lá na frente, quando se formar, ver se realmente é isso que quer, se quer continuar como professor ou não, mas são oportunidades que eles têm. Vamos falar agora do inglês para você, que você começou na fase adulta, né? Já Adulta, um pouco mais velha, não foi fácil. não, nem um pouco, nem um pouco. Trabalhando, sendo mãe. É, Imagina, gente. Então é classe, ó, não, pra você ver o era seu uma nível de inglês. loucura. Era uma loucura. Então, Eu achava que eu não ia conseguir, que eu não ia então você é desenvolver, é diferente de você né? colocar os seus filhos e você ver a evolução deles. Você precisou Exatamente. passar por mais desafios, é mais árduo, Exatamente. E é né? isso que eu falo até para os alunos adultos Adultos, nossos né? hoje, né? Porque adulto tem muito essa insegurança mesmo, né? De achar que não vai ser capaz, de que não vai conseguir. E aí é bom que a gente é experiência viva disso, Viva né? disso, Que sim. a gente também trabalhava, né, fazia outras coisas, fazia faculdade com criança, e não, é persistência, né, Persistência, é sobre a gente sim. persistir. Então eu persisti, continuei ali até o final e olha aí aonde que Tudo que a o gente inglês planta, me levou, né, tudo que a gente planta, a gente tudo que a colhe. gente planta. Pode ser mais rápido, pode ser mais E foi o demorado. inglês aqui, foi o inglês no Sul. Também pude trabalhar como professora de reforço escolar lá em Natal. Então, pude também usar o inglês, né, Lá. com isso também. E É a volto para o bagagem, inglês. né? Então, assim, eu conseguia, Eu né? falo, gente, conhecimento é a única coisa que você tem, ninguém tira de Ninguém te você. tira. Quem puder investir em conhecimento, que seja na área de profissionalizante, que seja voltado para o curso de idiomas, para qualquer coisa, assim. Conhecimento, Exatamente. gente, o que você adquire, ninguém tira e te transforma. Com Te leva para certeza. mundos que você nunca imaginou estar, É né? Que você não. exatamente. Tudo. Exatamente. Muito natural. É criança, ela se joga, né? Eu Se falo, gente, é joga. Ela aprende diferente. brincando. Brincando, é muito E o lúdico, que que a né? criança gosta? A criança gosta de brincar. É.
eu falo assim, e a questão, né? Eu falo a mesma situação que a gente coloca para um pré-adolescente, uma criança, é diferente de quando o adulto faz, a empolgação mesmo, né? Tá muito diferente. Gente, o ouvido, eu vejo muito Facilidade que isso, eles né? Que têm, eles né? têm de aprender, assim. Falo pela Ana A Luísa. pronúncia Ana Luísa, perfeita. assim, você fala, pergunta para ela a cor, ela já fala a Já cor, sabe. já sabe. Gente, a E a Ana Luísa tá com quantos pronúncia. anos? 2, é para Pronto. 3 anos. Então, Eu me assim, lembro na época que a gente estava construindo, a gente, né, vendeu tudo carro para poder construir, né? E aí eu me lembro de levar a Alice para creche, caminhando, atravessando Itanhandu, a cidade de Itanhandu, a pé, num inverno rigoroso, ela toda cheia de blusa e cantando musiquinha, né, em inglês. em inglês. Porque ela adorava A assistir os videozinhos, as musiquinhas em inglês. E a facilidade que ela tinha, eu não ensinava, porque santo de casa não faz milagre, né? Eu não Mas ela vai ter ensinava. opção de parar em inglês? Não, nem ela nem o João Miguel. Eles não têm essa opção, Opção, né? né? Eu acho que a E insistência do pai querer também, porque eles não têm noção, eles vão querer parar, vão querer, vai chegar essa fase, né? Que né? eles vão querer parar, mas não tem essa opção, né? E não adianta. Aproveitar que eles estão agora pequenininhos, que tem essa facilidade, né? Que nós, pais, podemos proporcionar isso a eles Aí também, eles, né? sim. Porque a gente não começou quando criança, porque nossos Os pais não pais, podiam proporcionar isso. E talvez então, era até uma realidade que não fazia realidade, parte, parte. Aham, né? sim. Eu lembro E hoje que em dia não é mais assim, o inglês é lindo você ter no currículo. Não, ele é não, ele é obrigatório, obrigatório, essencial. é o Gente, é o básico, é o mínimo. básico. É, E assim, é, e muitas pessoas não chegam à fluência. Né? exatamente. São poucos, muitos têm talvez o inglês, mas poucos têm a fluência, né? É, a importância Do de continuar, continuar mesmo depois, né? depois, Quando se né? forma, de continuar tendo contato ali com a língua, né? Então, Seja através de conversação, né? Aulas de de conversação, conversação, ou praticar de alguma praticar de maneira, alguma né? forma, Tentar encontrar exatamente, grupos que você pode se desafiar, conversar. Tem grupo, gente, exatamente. internet hoje, Sozinha, né? Fernanda, eu lembro que quando eu estava aprendendo, eu falava sozinha, muitas vezes sozinha, Sozinha. né. Na época não tinha essas Hoje tecnologias que tem hoje tem em dia, que a hoje, gente né? sabe usar bastante hoje em Aham, dia, né, que sim. auxiliam, mas eu falava sozinha. Gente, fala que é inteligente artificial hoje. Pois é, Você nunca está sozinho, né? nunca, tem um parceiraço ali, sabendo usar, é claro, Claro, né, né? Para tudo, né? Com saber certeza. usar. Mas vamos lá, né? O papo tá assim maravilhoso. Sempre bom falar sobre mudanças. É, muito bom, né? Eu falo, ainda mais quando a mudança vem para algo bom, né? Exatamente. Para somar. Vamos dar dicas para quem está, né, pensando em mudar de carreiras ou precisou pausar a profissão por algum motivo. Que dicas que a gente pode dar com tudo que a gente tem de Não é experiência? um retrocesso, né, quando a A gente gente passa por uma mudança, a gente não pode encarar isso como a pausa, né, a pausa na carreira, a gente não pode encarar isso como um retrocesso, retrocesso, né? né. É uma oportunidade que a gente tem para a gente se reinventar, Reinventar. É isso, a palavra né. é essa. Sempre estar buscando por novos conhecimentos, continuar estudando, né, ser uma pessoa curiosa, Sim, sim. né. Não deixar se abater porque teve que mudar por algum motivo, ou mudar de cidade, ou deixar de seguir a sua vida profissional para seguir o marido, que Com seja. Talvez é certeza. uma oportunidade de você sair da sua zona de conforto, do que você está E acostumado. às vezes até se descobrir uma coisa que Você você nem imaginava, goste né? E eu mais. acho que nunca é tarde também. Não, Nunca é não. tarde. É igual a gente fala, se você tem um sonho, né, que seja para fazer a faculdade. Gente, não tem que ter aquela regra, ai, eu vou ter que casar com 25, vou Não. ter Acho que hoje em que dia ter já filho. mudou isso Mudou muito, muitas coisas. né. Você pode fazer o inverso. Quantas Pode. pessoas que têm, por algum motivo, engravidou antes e depois correu atrás da carreira, né? Exatamente. Ou mudou totalmente o nicho que estava. Então, acho que assim, é uma coragem mesmo, é a persistência, é o É, se reinventar. eu fui formando minha carreira, né, formando família e carreira E ao mesmo carreira, olha tempo, só, que e experiência depois pude me incrível. reinventar, e agora eu consigo voltar de novo, né, para minha formação, e eu acho que não pode ter medo. Não pode ter Frio na medo. barriga dá. É. Não O pode deixar o medo medo impedir. impedir, isso. Eu acho que é isso, né? E procurar.
É aquele negócio, você tem que estar em movimento. Sim, É muito sempre em fácil movimento. você ficar criticando, é muito fácil você falar, nossa, minha vida não passa, minha vida não muda, e tá sentado Mas o que no que você está sofá. fazendo O para que 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 isso você está melhore, melhore, né? O que né? que você está buscando? Gente, hoje em dia a gente tem tudo na palma da mão. Tudo. Claro que a gente tem que saber o que que a gente vai consumir, o que que vai nos levar a crescer, Tem né? que usar com sabedoria, Não né, sabe? as E nem coisas. tudo a gente consegue. Nem Tem tudo, coisa que a né? gente vai ter que falar, não, isso não é para mim. As pausas também que você pode dar na sua vida. Né, a gente usa muito o exemplo da Fernanda, que eu falo que Com é a certeza. nossa mentora, né? A Fernanda é uma Mentora. mentora mesmo, Sim, né? Que é né, a fundadora aqui da confraria, a Andressa a também, que Andresa tem, também. né? Uhum. A Andresa, ela também nos ensina demais, né? Como que são mulheres que vêm para Pra somar, para para mostrar, igual a mudar, para Fernanda falou, Fer, mostrar. eu não tô mais 100% CCAA, né? Eu sou encantada, tudo que eu tinha que descobrir com CCAA eu descobri, me motivou muito, me ensinou demais, mas o meu momento agora é de dar oportunidade para pessoas que vêm Que estão junto, vindo, né? né? Então, assim, você tem Exatamente. que saber também, O talvez, esses momento de momentos, parar. assim, né? Uhum. Então, isso é muito legal, Sim, né? sim, Muito, exatamente. muito importante. Você tem mais alguma coisa, Luana, que você gostaria de Ah, acrescentar? eu acho que é isso, né, que a vida profissional nem sempre ela segue um caminho linear, né. Sim, E tá tudo bem, né, que o sim. importante é a gente ter resiliência, Tem os altos e ter baixos. exatamente, a gente estar aberto às oportunidades que a gente encontra no caminho, né. Graças a Deus, bastante oportunidades, né, a gente pode estar encontrando aí no caminho e que toda experiência é válida. Válida. Toda a Sim. experiência, seja a experiência A gente ruim, a fala muitas vezes, experiência a gente fica com medo, boa. a gente fala, se joga, vamos nos jogar. Muitas vezes, assim, a Exatamente, gente não sabe né, o que nos espera muitas vezes, não sabe se vai dar exatamente. certo ou não. Mas o aprendizado é valiosíssimo, é Gente, eu sempre grande. tive comigo, assim, uma coisa minha de menina, assim, de quando eu Uhum. comecei ali, assim, eu falava, gente, pra tudo, vida pessoal, na minha vida profissional, que a gente vai construindo aos poucos. Eu falo, eu vou me arrepender do que eu fiz e não de deixar de fazer. E arrepender por não ter feito. Por não ter feito, Sabe? exatamente. Muitas vezes eu falei, não, eu posso falar, nossa, não deveria ter feito, mas fiz, eu não sei como que seria. E já Do que ganha uma e experiência. outra frase que eu levo muito comigo, o tempo vai passar, você fazendo ou você não fazendo. Então, Sim, assim, se você quer começar uma nova faculdade, iniciar um novo empreendimento, que seja assim, né, qualquer outra coisa da sua vida, né, a gente tem que estar sim, disposto em poder fazer a diferença, né? exatamente. Isso E tá acrescenta, aberto, né. aberto É, para as mudanças, enfim. Mas é isso, né? A gente está aqui chegando ao final do nosso podcast. podcast. Luana tem seu perfil pessoal no Instagram, mas Sim. ela também está toda focada no CCA Itanhandu, me ajudando muito com o CCA Itamonte. Então, né, sigam as nossas páginas, Sim, sim. né? O que tiver de dúvida, o que a gente puder acrescentar, né, Lu? Exatamente, a A gente tá gente aí para para pra somar, somar. né? Então, seja no inglês, seja para dividir alguns momentos. A gente tem as nossas amigas, as pessoas que estão em nossas Sim, volta, né? Mas a gente né, está no elo que a gente pode conquistar outras pessoas, né? com Então, a gente está certeza. aqui. Eu falo que a gente do Confraria, né? É para se ajudar mesmo, né? Um Então, grupo grande de apoio, de né. apoio, né? É. Ah, sem esquecer, a Luana está escrevendo, gente, um capítulo para Ah, o livro. Tem verdade, isso. A gente não come. Olha, gente, quanta coisa. Você está verdade. escrevendo também um capítulo, né, para o livro que as Exatamente. meninas estão fazendo, que a confraria faz parte com a rede de Com a Rede de mulheres. Mulheres Empreendedoras, né. Exatamente, sou uma das coautoras, e lá Ver eu compartilho, né, tudo que a a gente minha falou. experiência Tudo que a gente falou aqui? Olha que exatamente, legal. Gente, aí, ó, o livro exatamente. né, provavelmente sai Sim, logo, logo tem o logo, tem o lançamento, né, se eu não me engano lançamento. junho ou julho, não me Olha lembro que agora, legal. É. mas tá aí já tá escrito, Olha né. só, viu? Já escrevemos e foi uma delícia poder, contar um pouco da minha experiência, porque eu tenho certeza que, de certa forma, isso pode ajudar Ajudar. outra mulher empreendedora também aí, ou quem está pensando em começar a Começar empreender, mas está com um pouquinho de de medo, medo. Que né. legal.
Parabéns. Obrigada. Fico muito feliz. Eu falo que eu fico muito feliz de estar cercada por mulheres que têm essa vontade. A mesma que você, né? Sim, claro. Então a Exatamente. gente fala que a energia, as coisas, a gente É. usa assim para ajudar, né? Transformar mesmo. Sim, Então, né, você que está aí, né, querendo se transformar também, conte com o nosso apoio, como a gente com já falou, certeza. né? E é isso. A gente agradece muito, né, vocês estarem aqui com a gente até agora. Sim, Qualquer dúvida, a gente está à disposição. Tá bom? Obrigada, Luana, exatamente. Eu mais que uma vez. agradeço. Obrigada Gratidão. por me empurrar, né? Vamos fazer o podcast? Não, não vamos. Não Aí ela vamos. vem com medo. E olha que delícia que Bem com foi. medo mesmo, eu falei pra Adorei. ela. Viu, Me aí, chame ó? mais vezes. Viu? Que bom. Viu, gente? Obrigada. Boa noite, Obrigada, boa gente. noite.